Dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, povo abençoado, povo vencedor, vocês que são da graça. Eu desejo graça e paz, saldo com a graça e a paz para todos vocês, desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abração para todos vocês, meus queridos, minhas queridas irmãs, que têm me prestigiado, têm me assistido, têm estado comigo durante todo o ano de 2024. Estamos iniciando este ano de 2025. E esta mensagem, que será a mensagem que você vai assistir na quarta-feira. Nessa quarta-feira estarei falando desta palavra tão maravilhosa. E o título da mensagem que eu tenho para nós é essa: visão ou revelação. Então eu quero falar um pouco em cima disso. O que é uma visão e o que é uma revelação? Porque, na verdade, Deus tratava com o seu povo por intermédio de visão e por intermédio de revelação. Hoje acabou. Não adianta você querer que hoje Deus continue, porque Deus não continua mais. Todas essas coisas são passado. Cadê as curas? Cadê os milagres? Cadê os mortos ressuscitando? Cadê os prodígios, sinais, maravilha que acontecia no primeiro século? Cadê? Onde está? Como você pode me provar que revelação em sonho existe? Se você olha para você saber o que é revelação e o que é visão. Revelação, vamos lá. Deus revelava aos seus servos, porque naquele tempo nós poderíamos chamar servo, porque estava dentro da lei. Todos aqueles que estavam na lei era servo. Por isso que São Paulo foi bem claro no capítulo 4, versículo 7 de Gálatas, ele diz: não somos servos nem somos filhos. Nós somos herdeiros. Servo a quem vivia debaixo da lei. Jesus diz: vinde a mim. Por que Jesus estava dizendo vinde a mim? 11, 28 de Mateus. Vocês que estão cansados de ser servo de Moisés. E está carregando um fardo pesado, eu vou dar um alívio para vocês. Vocês vão deixar de ser servo. Vocês não vão passar a ser somente filho. Vocês vão passar a ser herdeiro. Foi isso que Jesus quis dizer lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 28, 29 e 30. Bem, então, o que é uma revelação? Quando os pais trouxeram o menino Jesus, com 8 dias de nascido, para ser apresentado a Simeão. Simeão estava no templo todos os dias, ele e a profetisa Ana. Todos os dias ele se colocava no templo. Estava ali todos os dias, servindo a Deus no templo. Quando surgiu José e Maria trazendo em seus braços o menino com 8 dias de nascido, que era o costume da lei. Então veja bem. Esta palavra já diz que era o costume da lei. Onde está isso? Lucas 2, 25, 26, 27, você vai encontrar. Se isso era costume da lei, por que vocês ficam
a nossa irmã, o irmão fulano tal, nasceu o filhinho dele. Ele vai trazer aqui para apresentar a Deus. Como apresentar a Deus? Se este livro está dizendo que era um costume da lei, nós vivemos debaixo de lei. Nós estamos debaixo da lei. Vê a burrice de vocês. Isso é burrice. Porque se esse livro está esclarecendo a verdade, por que vocês vivem debaixo de uma ignorância, de uma aberração dessa? Vamos trazer aqui. E outra, traz menina. Naquele tempo era só do sexo masculino que era apresentado a Deus. Então, veio Jesus e trouxe e entregou o menino a Simeão. Simeão pega o menino nos braços, ele era sacerdote ali, ele levanta o menino e diz: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual o Senhor a preparaste desde a fundação do mundo. O Senhor a preparou, o Salvador de Israel. Agora despede-me. Ele se alegrou, porque ele contemplou e ele viu o Salvador do mundo. Porque Jesus disse que muitos profetas, reis e sacerdotes desejaria ver, mas não viram. Bem-aventurado de Jesus aos seus apóstolos, porque vocês estão vendo e estão andando, estão falando, estão convivendo com aquele que muitos desejaria ver, não viram. Ouviram, não viram. E Simeão se alegrou. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha revelado a ele que ele não morreria. Pega o texto, leia ali no texto, do capítulo 2, e começa a ler do versículo, pode pegar do 24, 25, 26, 27, você vai entender de Lucas. O Espírito Santo diz que ele não morreria. Mas, irmão Nilson, ele poderia viver 200, 300, 400, 500 anos. Se Jesus não tivesse vindo no primeiro século, Jesus tivesse nascido no quinto, no sexto, no sétimo século, ele estaria vivo. Porque foi o Espírito Santo que não mente. Ele diz assim: fui revelado pelo Espírito Santo que eu não morreria até ver o Salvador da humanidade. Agora ele despede. Agora eu posso morrer em paz, porque meus olhos já viram. Então, ali estava cumprido uma revelação de Deus. E o que é uma visão? Então vamos para a palavra visão. Visão não é um acontecimento. Visão é como um sonho. Ezequiel, no capítulo 34 de Ezequiel, você olha no capítulo 34 de Ezequiel, Deus diz para Ezequiel, aquele monte de ossos secos, no vale, você vê ali no capítulo 34, está ali o vale dos ossos secos. Ele diz assim: filho do homem, você é capaz de dar vida a esses ossos? Senhor, tu sabe. Porque ele não poderia. Mas ali era uma visão. Enquanto ele falava com Deus, os ossos se juntaram. Um osso com osso. E logo formou nervo, carne, tendão, sangue e pele. E ficou ali aqueles homens, todo ali deitado dentro daquele vale. E Deus disse: agora profetiza o Espírito sobre eles. Então ele profetizou o Espírito de vida sobre aqueles homens. E aqueles homens levantaram. O Espírito de vida entrou neles, deu vida a eles. Eles levantaram, ouviram o que Deus tinha a dizer a eles. E eles se desfizeram outra vez. Isso aconteceu? Não. Tem gente que fica levando isso de uma forma
Porque isso é uma realidade. Isso não aconteceu, foi uma visão. Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o João do Apocalipse, ele não foi ao céu, ele viu por uma visão. Então, ver é uma coisa, a visão é outra coisa. O apóstolo Paulo, que ele não quis se exaltar, ele foi, está na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, ele foi. Leia ali no versículo 3, 4, ele fala que eu conheço um homem. Não sei se foi no espírito ou fora do espírito. Foi na carne, ele não sabe. Mas ele foi até o terceiro céu. Aí existem umas pessoas por aí que dizem que o terceiro céu, diz que o primeiro é nuvem. Nós vemos essas nuvens. No segundo, só existe água. O camarada aí dizendo isso. Nunca vi isso daí. E no terceiro, Deus está. Esse livro não diz isso. Esse livro diz que o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. E lá foi revelado, foi mostrado a ele tudo o quanto ele deveria fazer. O evangelho pelo apóstolo Paulo não tinha nada a ver com o evangelho de Pedro. Gálatas 2, versículo 7. O evangelho da circuncisão, dado a Pedro, Tiago, João, Filipe. E o evangelho da incircuncisão, dado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi e voltou. E o que ele falou? Nada. Nada. Ele não disse nada. Ele podia ter dito, escrevido aí várias cartas a respeito do céu. Ele não disse nada. Se ele não disse nada, por que hoje esses mentirosos, essas mentirosas, ficam dizendo que foi ao céu? Lá o anjo mostrou. Lá ele viu o pastor fulano de tal. Lá ele viu a esposa do pastor. Lá ele viu o regente de coral. Lá ele encontrou com o irmão fulano, presbítero ciclano, encontrou tal. E depois ele saiu de lá. O anjo levou ele no inferno. Meu Deus, como é que pode suportar uma coisa dessa? E lá no inferno ele viu os irmãos desviados. Viu o cabelo de irmã cortado. O que cabelo tem a ver com santidade, seus? Como? O que é cabelo? Cabelo é imundícia. Cabelo é uma coisa imunda, uma coisa impura. Se cabelo fosse tanta coisa, quando você achasse um fio de cabelo no meio da comida, você ia lamber o fio de cabelo. O que você faz? Se você estiver num restaurante e encontrar um fio de cabelo dentro da comida, o que você faz? Você fica chupando, lambendo aquele fio de cabelo? Cabelo é imundícia. Agora, essa carne é imundícia. Como? Ah, viu os cabelos das irmãs, viu o brinco de irmã, viu o colar, viu pulseira. Por que as pessoas dizem isso? Porque foi ensinado por uma tal de Assembleia de Deus que ela não tem nada de Deus, Assembleia sem Deus. Essa tal de Assembleia de Deus começou com essa ignorância. Ela que começou com essa tolice, e isso abrangiu a todos, porque as demais saiu de dentro dela. Ela saiu de dentro da Igreja Católica. Martim Lutero saiu de dentro da Igreja Católica, luterana. Assembleia de Deus saiu de dentro da luterana, dentro da presbiteriana, com João Calvino, e vemos que esses movimentos, que eles acham que é santidade, que a carne não santifica. Não existe santificação na carne. Então, o que acontece? Hoje, nós estamos vendo aí que a irmã foi no inferno. Por que ela já não ficou lá? Se você teve essa honra de entrar no inferno e ver todas as pessoas que estavam lá, você podia ter ficado lá. Se o diabo, conforme vocês acreditam, abriu a porta para você entrar lá dentro, fazer uma visita para as pessoas, você podia ter ficado lá. Isso que você devia ter feito. Então, o que eu vejo hoje
Já ouvi muito isso. Irmão, vai estar aqui, não perca. Tal dia estará aqui a irmã que foi arrebatada até o céu. Lá o anjo mostrou, o anjo levou ela até o inferno, levou ela até tal lugar, mostrou até a casa que ela ia morar lá no céu. Ela viu a casa dela, ela viu a cidade santa, ela viu as ruas de ouro. Não, para com essas mentiras. Uma pessoa dessa tem que internar ela num centro de pessoas com problema mental. E também esse pastor também. Tem que internar os dois. Tanto quem aceita uma pessoa dessa e tanto quem fala umas besteiras dessa. Porque olhamos para o apóstolo Paulo, ele não disse nada. O que ele disse? Não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas conheço um tal homem. Ele nem disse ele, conheço um tal homem, que em espírito foi ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito dizer. Pronto, acabou. Não disse mais nada. Agora vamos para João. Fizeram uma música, João viu. Ele viu numa visão. Um dragão correndo atrás de uma mulher. É uma visão. E a mulher estava vestida de sol. E com a lua nos pés. Visão. Ele viu os anjos que derramavam a taça. Visão. Tudo que aconteceu com João era visão. João não estava acontecendo, porque o que João escreveu foi o que Ezequiel e Daniel já tinham escrito. Ele apenas escreveu para alertar os judeus que estavam dispersos, distantes de Jerusalém, que não viesse a Jerusalém, porque breve ia acontecer toda aquela maldição que está em Deuteronômio 28, versículo 16 em diante, a maldição que viria sobre Jerusalém. A ponto dos pais e mães comer seus próprios filhos, que já tinha acontecido lá em Samaria, no capítulo 6 de 2 Reis, quando a Síria cercou toda a Samaria, eles comeram. A cabeça de um jumento valia muito dinheiro. Eles comiam tudo, comia jumento, comia camelo, comia tudo. Quando comeram todos os animais que tinha ali, começaram a comer seus próprios filhos. Já tinha acontecido lá atrás. E aqui, já no ano 70, repetiu. Isso já estava em Deuteronômio, no capítulo 28. Vai ali e olha, para você entender. A vinda de Cristo está próxima. Logo, esses futuristas está aí. Vem nos buscar. E nós vamos subir. Não, irmão. Revelação e visão. Deus não dá nem revelação, nem visão. Todos esses homens que sobem nas tribunas, dizendo que está revelando, e que Deus está mostrando, é apenas adivinhador. É o que hoje nós vemos esses charlatões fazendo por aí. É como aquela moça, aquela jovem que o apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos, e versículo aí 16, o apóstolo Paulo tinha uma jovem que dava muito lucro. Era uma cartomante. E ela dava muito lucro. Então essas coisas já estão aqui dentro. O apóstolo Paulo fez o quê? Mandou que aquele espírito saísse. Aquela vocação que estava naquela moça saísse. E acabou todo o lucro do seu patrão. E hoje, existe muitos camaradas ganhando dinheiro com esses negócios. Está aqui um homem que já esteve no céu. Deus mostra para ele tudo que vai acontecer. Profetiza, 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 não acontece nada. Deus dá revelação. Não existe revelação, irmão. Por que não existe revelação? Deus não tem mais compromisso. Deus não tem mais compromisso com homem nenhum.
a revelação. Por isso que o título é esse, revelação ou visão. Não existe visão. Deus pode, hoje, que Deus é o mesmo. Hebreus 13:8. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e é Deus eternamente. Deus pode nos orientar, nos trazer uma orientação. Não vai por esse caminho. Ou não vai hoje viajar. Passa por aquele caminho. A pessoa fala, poxa, se eu tivesse passado por ali, a ponte caiu, eu ia entrar dentro do congestionamento e não ia conseguir sair. Ah, se eu tivesse... Deus dá o livramento. Deus já me deu vários livramentos. Eu não vou dizer, é revelação, não. Deus dá o livramento. Porque Deus existe. Tão certo como 2 mais 2 são 4, Deus existe, Ele está atento a tudo. Irmão, mas por que Deus permite? Irmãos, não culpa Deus em nada. Não joga, essa epidemia matou aí milhares de pessoas. Por que Deus permitiu que aquele avião caiu lá e tal? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Irmão, Deus não está permitindo nada. Tudo acontece. O que tem que acontecer, acontece. Porque a própria palavra de Deus diz, o que tem que ser, será, e não tardará. Se você tem que passar, outro não vai passar no seu lugar. Então pare com esse negócio de revelação, que não existe revelador. Se existisse revelador, eu bateria palma para eles. A primeira coisa que eu ia saber, seguinte, ó, essa virada agora. Essa virada do ano deu 600 milhões de reais. Você pode falar para mim qual é o número? Ah, posso. Pá. Se eu ganhar, eu te dou o dízimo. Oh, tudo bem. Como é que você nunca viu isso? Me conta, aonde você viu um desses revelador aí, que fica revelando CPF, placa de carro, documento, número da casa que a pessoa mora, por que não revela o número dos ganhadores da cena? Você não vê. Por quê? Porque são tudo mentirosos. Isso não existe. São métodos que eles chutam. Eu posso fazer isso. Eu posso chegar num lugar qualquer, me colocar como revelador. Como eu sou uma pessoa que tem um dom de revelar. Porque isso não existe aqui dentro. Paulo não revelava a ninguém. Pedro, Tiago, João não revelava a ninguém. Mas obras maravilhosas aconteciam na mão desses homens. Então, meu irmão, você não precisa ficar aí ouvindo esses charlatões em cima dos púlpitos, porque esse livro não dá esse direito. Aonde Paulo revelou alguém? Paulo chegava e falava a verdade para aquele povo e seguia em frente. Ainda que me custa a vida, dizia Paulo. Não vai a Jerusalém. Levantou um certo profeta lá e diz, não vai a Jerusalém. Que prisão e morte te aguarda, Paulo. Ainda que seja para mim morrer, que eu morra, mas eu vou a Jerusalém. E ele foi. Então Paulo desafiava todas essas coisas. Então não acontecia. Paulo não era revelador, Pedro não era revelador. Pedro viu, Pedro teve uma visão? Teve. A visão do lençol, lá no capítulo 10. Lá, você olhando no capítulo 10, eu acho que lá pelo versículo 15, assim em diante, você vai ver aquela visão que desceu aqueles animais. Mata e come, não como coisa imunda. Era uma visão. Pedro não estava vendo, mas estava tendo uma visão. Ali é completamente diferente. Mas hoje, esse charlatanismo que existe hoje dentro desses movimentos chamado igreja, são tudo charlatões. O que é charlatões, irmão Nilson? Enganador. Pessoa que vive enganando para baixo, para cima e vive ganhando muito dinheiro em cima dessas coisas. Se eu querer ser um charlatão, eu posso abandonar, deixar da graça e começar no charlatanismo. Eu vou ganhar muito dinheiro em cima disso, porque eu conheço esse método. Eu sei como se faz. Não pensa, você pode enganar, mas a mim você não me engana. Então, meu irmão,
Revelação é uma coisa. Visão é outra coisa. Visão não é real. Visão, Deus está mostrando. Revelação, Deus está te advertindo. Fique com esta palavra. Assista, ouve aquela mensagem que eu preguei sobre a maior e a perfeita obra de Deus, que será agora dia 12. Agora você vai ouvir essa mensagem, dia 12 de janeiro. Mensagem maravilhosa. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.